Olá, eu sou André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e mais uma noite eu quero te convidar para meditar comigo à luz de mais um salmo, e eu te convido a ter o coração aberto, a alma aberta para a palavra de Deus, para aquilo que o Espírito Santo pode produzir na tua vida mediante essa meditação. Eu te convido a ler comigo o salmo de número 61, que diz o seguinte: Deus, ouve meu grito, inclina-te para ouvir minha oração. Quando estou num lugar remoto, já quase sem fôlego, clamo a ti. Guia-me para o alto da montanha mais alta. Tu sempre me deste espaço para respirar, um lugar para fugir de tudo isso, uma licença vitalícia para ocupar teu esconderijo, um convite aberto e permanente. Sempre me levaste a sério, ó Deus. Sempre me puseste à vontade entre os que te conhecem e te amam. Que os dias do rei se somem a anos e anos de bom governo. Estabelece o trono dele na tua plena luz. Designa o teu amor e a tua fidelidade como vigias, e serei o poeta que cantará a tua glória, e que viverá o que canta todos os dias. Eu quero meditar à luz desse salmo e falar sobre a experiência do grito. Nós, quando pensamos o que é oração e a gente faz um retrospecto na nossa vida sobre como aprendemos a orar, a gente aprende que orar é falar com Deus, mas não é falar com Deus de qualquer jeito. A gente aprende, principalmente dentro de um contexto de igreja tradicional, histórica, a gente que tem uma ênfase muito grande num saber teológico muito bem definido, a gente aprende que orar é muitas vezes falar teologicamente, falar de maneira ortodoxa, falar de maneira correta com Deus e a respeito de Deus. Não raras vezes, dentro do ambiente eclesiástico, dentro do ambiente litúrgico, a gente encontra pessoas que vão orar e no meio das suas orações a gente vê começo, meio e fim, a gente vê uma série de citações de textos bíblicos, de versículos e toda uma maneira, muitas vezes, de colocar a sua voz que não é a maneira natural, né? Então você vê inclusive uma mudança de voz, de tom de voz, para a pessoa poder orar diante da igreja, diante da comunidade. De maneira geral, a gente percebe que fomos ensinados muitas vezes a orar não para Deus, mas a orar para os outros, preocupados com aquilo que vão falar e dizer a respeito da nossa oração. E toda a nossa oração, ela é feita pensando no outro, pensando no olhar e no juízo que outra pessoa pode fazer das nossas palavras, se nossa voz ela está condizente. E também existe um elemento estético. Aprendemos a orar com as mãos fechadas, aprendemos a orar de olhos fechados, mãos dadas, olhos fechados e cabeça para baixo. Esse é o grande estereótipo, né, que foi criado. E quando a gente observa alguém assim, a gente identifica alguém que ora. Mas a tradição bíblica e o salmista em especial, ele não está preocupado com o que os outros vão pensar. Ele não é alguém que ora para colocar a sua oração ao público de tal maneira que o público reconheça nele, o orante, alguém que é mais santo, que é mais piedoso ou coisa do tipo. O salmista, ele ora gritando, ele grita. A oração dele é um grito da alma, né? E o salmista que começa no Salmo 61 dizendo: Deus, ouve meu grito. Dentro dos apuros que o salmista está passando, dentro dessa experiência de estar quase sem fôlego, em um lugar remoto, na extremidade da terra, ou seja, no limite que a existência tem para oferecer aqui para esse orador, ele coloca diante do Senhor o grito dele, o grito da alma dele. E é esse tipo de experiência que os salmistas aqui, de maneira geral, eles têm. Não é uma oração clichê, não é uma oração cheia de chavões, não é uma oração politicamente correta dentro do contexto e do círculo religioso. É a oração que vem de dentro, que vem da alma. E eu penso que existem algumas características, alguns elementos que nos ajudam a entender o salmista e nos ajudam a orar e vivenciar essa experiência do grito.
Em primeiro lugar, é importante notar que o salmista, quando ele ora de maneira sincera. Quando a gente ora, a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser autêntico, a gente não tem que estar preocupado com o que os outros vão pensar, a gente não tem que estar preocupado em ser politicamente correto dentro da comunidade eclesiástica, a gente não tem que estar preocupado em falar necessariamente bonito, a gente não tem que estar preocupado necessariamente com começo, meio e fim, com clichês, com chavões, com frases repetidas por conta do movimento evangélico no qual nós estamos inseridos. Quem ora tem que ser sincero e autêntico. Quem ora é o André. O André precisa se colocar de maneira nua diante do Senhor. A oração que está inserida dentro dessa experiência do grito é a oração que só o André pode fazer e que só você pode fazer, porque é você quem sabe o que está dentro da tua alma. Então nós precisamos de autenticidade, nós precisamos ser nós mesmos, nós precisamos estar nus diante do Senhor, especialmente nos momentos em que a gente passa por dificuldade, em que o nosso último recurso é a oração. Que nesse momento da sua vida, quando você for exercitar a sua prática de orar ao Senhor, de falar com Deus, que você seja você. Que você não se preocupe com o público, que você ore para o teu Deus e que você derrame de maneira autêntica aquilo que sinceramente está dentro do teu coração. Sejam coisas boas no momento da alegria ou sejam coisas desesperadoras, que você de maneira sincera coloque isso para fora na oração, que você grite o grito que está dentro do teu âmago para o Senhor. Além de sinceridade, é necessário confiança. Confiança em que sentido? Confiança de que existe um Deus que te ouve, existe um Deus disponível para ouvir o grito da tua alma. Que você possa confiar, que você possa crer que existe um Senhor. No meio dessa sinceridade e dessa autenticidade, você pode, quem sabe, até não percebê-lo tão presente. Que você derrame essa sinceridade diante dele, mas que você tenha a convicção de que ele é capaz de parar para ouvir o teu grito. Confie nisso, confie nisso. Confie que ele existe, que ele é real, que você não está lidando com uma força abstrata, mas confie que seu Deus é uma pessoa que te escuta, que se compadece de você, que sabe das suas dores, que sabe aquilo que você está passando, sabe o que está dentro de você, sabe o que tá abalando o seu psicológico, o que está abalando a sua saúde física. Que você confie, tenha essa plena confiança de que a oração é de fato um processo no qual nós temos e fazemos uma experiência genuína de Deus, em que existem nós que oramos e existe um Senhor, um Deus que nos escuta, com certeza com o Espírito Santo agindo em todo esse processo. Que você seja sincero, seja autêntico, que você confie e mais, um terceiro elemento, que você tem expectativa. Expectativa de que Deus pode agir. Expectativa de que Deus tem redenção para o seu dilema e para a sua alma. Expectativa de que Deus é um salvador. Expectativa de que Deus ele é especialista em novos começos. Ele é especialista em te consolar. Que Deus é especialista em acalentar a tua alma, te trazer paz no meio da tribulação, no meio da adversidade. Tenha expectativa em relação àquilo que Deus pode fazer. Tenha expectativa de que Deus pode te dar sabedoria como resposta dessa oração. Tenha expectativa que talvez até mesmo o silêncio do Senhor pode ser instrumento, instrução para a tua vida, para o teu crescimento espiritual, para a tua maturidade ser desenvolvida. Tenha expectativa daquilo que vai acontecer quando você se colocar verdadeiramente em oração. Tem expectativa de que Deus pode colocar nos teus lábios um novo cântico, uma poesia, alegria. Tem expectativa. Crie expectativa daquilo que Deus pode fazer. Nem sempre vai ser a solução dos nossos problemas, nem sempre nossos pedidos de fato são genuínos até mesmo. Mas quando a gente ora, a gente precisa ser autêntico. Quando a gente ora, a gente precisa confiar.
E quando a gente ora, a gente precisa esperar, ter expectativa. Esses 3 elementos, eles compõem aqui um pouco dos traços desse salmista que grita. A escola da oração não tem lousa, não tem muitas vezes, não é um ambiente de sala de aula, não tem um professor com 7 passos te ensinando como orar. A sala de aula da oração, a escola da oração é, na verdade, quando você grita as suas entranhas, quando você partilha com Deus verdadeiramente aquilo que você está sentindo. Que você experimente essa realidade e que a gente possa crescer espiritualmente no Senhor, experimentando a experiência do grito. Eu te convido a orar nesse momento comigo. Pai, diante do Senhor, nós queremos rasgar a nossa alma. Nos sentimos muitas vezes decepcionados, tristes e abatidos, acolhidos, encolhidos diante da existência das dores do mundo, Senhor. Mas pedimos que isso tudo seja transformado em ingrediente para que a nossa espiritualidade possa se desenvolver de uma maneira autêntica, sincera, cheia de convicção, de confiança no Senhor e cheia de expectativa daquilo que o Senhor pode fazer. Pedimos, Senhor, humildemente nessa noite, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, Senhor. E que a gente possa orar como o salmista, que grita o grito da alma, Pai. Dê essa sinceridade pra gente, nos livre de toda religiosidade, de toda máscara de hipocrisia, nos livre de toda superficialidade. Que a gente possa crescer no Senhor e atingir outro nível na nossa vida espiritual, Senhor. E que a nossa experiência de Deus possa ser uma experiência de Deus sincera, honesta, profunda, intensa com o Senhor, Pai. É o que eu peço por mim, por todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.